Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos resolver, nossa tarefinha de férias, revisão programada, que ela foi postada dia 23 de julho, que é um apanhado das matérias do primeiro semestre, ok? Principalmente a parte de dinâmica, ok? Vamos juntos então? Vamos juntos. Primeiro, qual a aceleração que o carrinho em metros por segundo ao quadrado, mostrado na figura abaixo, deve ter para que o bloco não caia? Tudo bem? Então, pessoal, para cá nós temos o quê? O peso. Para cima, resultante em Y tem que ser 0, Temos a força de atrito, ok? Então, ele tem que vir para cá com uma aceleração A. E aqui nós temos como a força que precisamos ter a normal, ok? Aqui nós temos a força normal, tudo bem? Então o que acontece? No eixo Y, força resultante, Fy, tem que ser 0, tudo bem? Para cima temos o que? A força de atrito. E para baixo temos o peso, ok? Quem é força de atrito? Mi vezes a normal. E o peso é M vezes G, ok? Então aqui a gente pode isolar a normal como M vezes G, que é o peso do bloquinho, sobre o coeficiente de atrito estático. Bacana? Agora aplica a segunda lei de Newton, Força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante tem que ser a normal ali, É igual a massa vezes aceleração. Quem é a normal? É a massa vezes G sobre o coeficiente de atrito estático. É igual a M vezes A. Corta e corta. Então, esta é a expressão para a gente calcular a aceleração. G sobre quem? O coeficiente de atrito estático. Ok? Agora, substituindo os valores, a aceleração é igual a quanto? 10 metros por segundo ao quadrado, e o μ, que é o coeficiente de atrito, é 0,5. Então, a aceleração tem que ser maior ou igual a 10, que divide 0,5, dá 20 metros por segundo ao quadrado. Gabarito, letra A. Tranquilo? Vamos para 2? Bloquinhos. Você sempre pediu. Faz questões de bloquinhos. Tá aqui, então. Os blocos A e B têm massas de 3 e 2 kg e o peso C pendurado na corda, considerada sem massa e inextensível, tem valor absoluto de 50 newtons. Então, pessoal, aqui, 50 newtons. Aqui nós temos a tração, Lembra que mesma corda, mesma tração. Tem uma tração. Para cá temos o que? O peso de B. Para cima temos a normal de B. Equilibra, Para cá temos o peso de A. E para cima temos a normal de A. Tchau, tchau. Bacana? Supondo que A e B deslizem sem atrito. Isso é importante ser frisado, Sobre o plano horizontal, a massa da rodana é desprezível e a aceleração da gravidade local é 10. Determine qual a aceleração do sistema. Pessoal, então quem faz esse sistema se movimentar é o peso de C, tá? Então, força resultante é o somatório de todas as massas vezes a aceleração. Quem é o peso de C? O peso de C é 50. Então, 50. Bem, quem tem um peso de 50 tem uma massa de 5, Porque peso é igual a M vezes G. Então, qual seria, então, a massa total? 3 mais 2 dá 5, mais 5 dá 10.
Lembra que na aceleração soma-se todas as massas. Então quer dizer que todo mundo acelera com 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Matamos a água. Qual a tração na corda? Pessoal, aqui podemos fazer o quê? Tração para cima, peso para baixo. Então, deixa eu fazer aqui para vocês. Aqui está o bloquinho C. Para baixo nós temos o peso de C. Para cima temos o quê? A tração. Só tem uma corda, só tem uma tração. Como ele está descendo, lembra que a aceleração é sempre no sentido da força resultante. Então, o B aqui é só fazer isso. Força resultante é a massa de C, porque eu estou isolando C vezes A. Então, é peso de C menos a tração é igual a massa de C vezes a aceleração. O peso de C é 50, a tração eu quero saber, a massa é 5 e a aceleração eu já calculei, tá aqui, 5. 5 vezes 5, 25. 25 menos 50 dá menos 25, menos com menos dá mais. 25 newtons, tá? Então, a tração tem módulo de 25 newtons, ok? Agora ele pergunta, qual é a força de contato entre A e B? Então, aqui está, o A e o B. O A e o B. Aqui o movimento tá para cá, né? Então o que acontece, a força de BA é igual à força de AB. Então é a massa de quem está sendo empurrada, que é a massa de B, vezes a aceleração. Então a força de BA será igual a quanto? A massa de B é 2, né? Tá lá, 2. E a aceleração é 5. Então, a força de BA, que é igual à força de AB, né? Ação e reação, 10 newtons. Então, aqui, força de BA, que é igual à força de AB, 10 newtons. Bacana? Então, tá aí. Vamos para 3, questão sobre alavancas. Então, vamos lá. Questão número 3. Basicamente, uma alavanca é uma barra que pode girar em torno de um ponto de apoio, chamado de polo. Mesmo no nosso corpo existem muitas alavancas, já que existem muitas partes articuláveis. Na figura a seguir, vemos o exemplo de 3 tipos de alavancas diferentes, no pé, no braço, antebraço e na cabeça. A alternativa correta é que mostra a sequência 1, 2, 3 e a classificação conforme a posição do ponto de apoio em relação às forças aplicadas ok? Então, pessoal, que nós temos o quê? Nós temos, então, primeiro o pé, né? O pé nós temos o quê? Tá aqui, o pé é o número 1, né? Então, nós temos o quê? Força. No meio, nós temos o quê? A resistência, e aqui nós temos os dedões, que é o apoio. Como a do meio é a resistência, a primeira é uma interresistente, tá? Número 2. Número 2, quem é? O antebraço, tá aqui, Então, nós temos o quê? O apoio. Depois nós temos, no segundo, apoio. A força potente, que é a força, né? Ou potência, que eles chamam. E aqui é a resistência. Agora, no meio, nós temos a força. Então, é uma interpotente. E a número 3, o que é? É a cabeça, né? Então, nós temos o que? A força. Tá aqui, a força. No meio, nós temos o apoio. E depois nós temos os dentes comendo uma maçã, por exemplo, que é a resistência interfixa. Ok?
Então vamos ver o que nós temos aqui, ó. Interresistente, interpotente e interfixa. Questão da CAF, letra D. Bacana? Questão número 4, também da CAF, gente. Também da CAF. O bloco de massa 10 kg é abandonado sobre um plano inclinado. Admitindo que o coeficiente de atrito entre a superfície do corpo e a superfície do plano seja 0,4 e que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 60, 0,866, podemos afirmar que a intensidade da força de atrito aplicada no corpo é 25. Vamos calcular? Força de atrito é igual a quem? Mi vezes PY. Então, quem é a força de atrito? O Mi é 0,4. Quem é o PY? M vezes G vezes o quê? PY é cosseno. E o cosseno de 60 é 0,5. Ou meio, né? Corta e corta, corta e corta. Então, quer dizer que a força de atrito vai ser quanto? 20, né? E não 25. Tá errado. O corpo terá uma aceleração de 6,6? Não sei. Vamos ver então. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? Não esqueça que aqui nós temos o PY, né? PY. Então, quem é PY? É igual a M vezes G vezes o seno de 60 graus, que ele pediu para você usar 0,866. Então, PY é igual a massa, que é 10, o G, que é 10, e o seno de 60 é 0,866. Então, quer dizer que PY é 86,6 litros. Só que ao contrário aqui, pessoal, nós temos o quê? A força de atrito, né? Então, é PX menos, é quem ajuda menos quem prejudica, menos força de atrito é igual a massa vezes aceleração. Quem é o PX? 86,6 menos a força de atrito, que é 20. A massa é 10 e a aceleração foi perguntada. Então aqui fica 66,6 é igual a 10 vezes A. Divide por 10 dá quanto? 6,6 metros por segundo ao quadrado. Opa, letra B. Tranquilo? Questão número 3, uma questão de estática. A figura abaixo mostra uma balança defeituosa que possui braços tamanhos L1 e L2. Note que o L2 é maior, né? Desejando utilizar-se da mesma, uma pessoa de posse de 2 pesos padrões conhecidos de 9 kgf, que é quilograma-força, e 4 kg-força, realizou os seguintes procedimentos para saber o peso P. Colocando-se o peso P no prato 2, botou o peso P aqui, ela ficou equilibrada com 9 kg força no braço 1. Então, pessoal, torque do lado esquerdo é igual a torque do lado direito. Ou momento, né? Quem é torque? Força, que é 9, vezes a distância, que é L1, é igual a força P, né? Vezes a distância, que é L2. Vamos isolar L1, por exemplo? Então, L1 é igual a peso vezes L2, que divide por 9. Ok? Continuando. Colocando o peso P no prato 1, o equilíbrio aconteceu com 4 no prato 2. Então, agora é a segunda parte. Ó. Primeiro o peso estava aqui, agora o peso está aqui. Aplica a mesma coisa. Torque 1 é igual a torque 2. Quem é torque? Força, que é o peso agora, vezes L1 é igual a força, que é 4, vezes o L2.
mas o L1 está aqui, ó. Então, ó, fica peso vezes peso sobre L2 sobre 9 é igual a 4 vezes L2. Corta e corta. Peso vezes peso dá peso ao quadrado. 9 vezes 4 dá 36. Então, peso é a raiz quadrada de 36, quer dizer que aquele peso desconhecido era de 6 kg/força. Olha que questão bacana. Letra B. Tudo bem? Vamos para a questão número 6 agora? Questão 6. Um elevador de massa 200 kg tem capacidade máxima de 6 pessoas, cada uma com 70 kg. Então, ó, 6 vezes 7, 42. Essas pessoas têm 420 kg, somando todas as suas massas. Como forma de economizar energia, há um contrapeso de massa 220 aqui, ó. Então, 220 kg. Calcule a potência mínima que o motor deve desenvolver para fazer com que o elevador possa subir com carga máxima, ou seja, com todas as pessoas mais o peso dele, né? Com velocidade de 0,5. Então, pessoal, ó, potência é a força vezes a velocidade média. Eu quero saber a potência. Então, quem é a potência? Então, qual é o peso total aqui? Então, ó, essa força seria quem? O peso total do elevador menos o peso do contrapeso. Tá? Então, quem seria a força? Aqui nós temos quanto? 420 mais 200 fica 620. Vezes 10 dá 6.200. Aqui é 220 vezes 10 dá 2.200. Então, a força vai dar 4.000 newtons. Então, na realidade, o contrapeso, ó, facilita o movimento. Então, aqui é 400 e a velocidade média é 0,5. Então, a potência, 4.000, né? 4.000. Então, a potência vai dar quanto? 2.000 watts. Só que ele quer em quê? Quilowatts. Então, você vai dividir por 1.000. Então, quer dizer que a potência vale 2 quilowatts. Bacana? Então, tá aí. Letra A. Vamos revisar, né? Vamos continuar? Vamos continuar. Pessoal, uma questão de estática, questão da CAF, muito bacana essa questão. Então vamos lá. O tratamento de tração é a aplicação de uma força de tração sobre uma parte do corpo. A tração ainda é usada principalmente como uma prescrição em curto prazo até que outras modalidades como a fixação externa ou interna sejam possíveis. Isso reduz o risco de sino de desuso. Seja um paciente de massa 50 kg, 50 kg, submetido a um tratamento de tração como mostra a figura abaixo, que está deitado numa cama onde o coeficiente de atrito entre ela e o paciente é 0,26, sabendo que o ângulo entre a força da tração é 30 graus, está ali, né? Qual a alternativa que apresenta a máxima massa em quilogramas que deve ser utilizada para produzir tal força de tração sem que o paciente se desloque para cima? Muito bem, ok? Pessoal, então aqui nós temos o peso da massa M, né? Aqui nós temos o que? A tração, mesmo fio, mesma tração. Só que essa tração aqui, ó, ela é decomposta em 2 eixos, tá? Então, aqui nós temos a normal do peso do paciente. Para cá nós temos o que? O peso do paciente. Para cá nós temos a força de atrito entre o corpo e a mesa.
E aqui nós temos uma tração em x e uma tração em y, tá? Então bota assim, ó. Resultante em x tem que ser 0. Tudo bem? Então, para cá nós temos o quê, ó? Força de atrito tem que ser igual a quem? A tração no eixo x, tá? Então lembra que tem x e y, tá? Então quem é a força de atrito? É μ vezes a normal. Quem é a tração aqui, ó? É T vezes, aqui é cateto quem, ó? Adjacente. Então é T vezes o quê? O cosseno de θ. Mas o que é o T? T é o peso do que eu quero. Então, ó, μ vezes a normal é igual ao peso de m vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 graus. Que ele mandou usar 0,35, tá? Então, quanto que é o coeficiente de atrito aqui? Tá? É de 0,26. Então, ó, 0,26 vezes a normal é igual a quem? Ao peso dessa massa M vezes o cosseno de 30, que é 0,86. Deixa quietinho por enquanto aí. Agora vamos lá. Resultante em Y também tem que ser 0. Resultante em Y tem que ser 0. Quem é que está para cima? Normal mais T no eixo Y. Lembra que T vem em X e em Y, tá? É igual a quem? Ao peso da pessoa. Tudo bem? Então fica assim, ó, normal mais quem é TY é igual a T vezes o quê? O seno de 30. É igual ao peso da pessoa, e o peso da pessoa, ela tem 50 vezes 10 dá 500. Tudo bem? Então o que a gente pode fazer agora, ó? Aqui nós temos, ó, o N que eu posso entrar aqui, ó. Então aqui, ó, normal é igual ao peso de M vezes 0,86, que divide 0,26, ok? Deixa eu pegar uma calculadora aqui, né? Vamos fazer essas continhas. Onde está a minha calculadora? Vamos lá, vamos procurar uma calculadora aqui. Onde que a minha... está aqui. Vamos lá, então. Pessoal, vou dar uma simplificada aqui, ó. Então, vamos lá juntos, ó. 0,86 que divide 0,26. Então, ó, normal é igual a quem? O peso de M, isso que divide isso, dá 3,30. É um 7 aqui ainda, tá? Ok? Então, o que eu vou fazer agora, ó? Vou substituir ali. Então, quem é normal, ó? É peso da massa M vezes 3,307 mais a tração. Quem é a tração? A tração é o peso de M, né? Peso de M vezes seno de 30 é 0,5. Tudo isso é igual a quanto? A 500, tá? Então aqui vai dar quanto, ó? 3,3 mais 0, então 3,307 mais 0,5, então fica 3,807 vezes o peso de M é igual a 500. Então o peso de M é igual a 500 que divide 3,807. É aproximado aqui, né, pessoal? Que vai dar aproximadamente 131 newtons. Aproximadamente. Mas ele quer massa. Então, ó, massa é igual ao peso que divide por G, né? Então, a massa fica 131 por 10, dá aproximadamente 13,1 quilogramas. Aproximadamente.
Como aqui nós só temos 13, vírgula 1 fica 13. Olha que questão bonita, gente. Olha aí. Ok? Boa, né? Vamos para 8? Vamos para 8. Então, ó, questão número 8. Sobre o carrinho de massa 10 kg, atua uma força horizontal cuja intensidade cresce com o tempo de acordo com o gráfico abaixo. Sabe-se que inicialmente ele estava parado. Desprezando-se os atritos, o módulo da velocidade do carrinho no tempo igual a 10 é... Bem, primeiro, gente, ó, é um gráfico de quem? De força por tempo. Então, esta área aqui, ó, dá um impulso. Ok? Então, o impulso é numericamente igual à área, que é igual a quem? Base vezes altura sobre 2. Então, impulso é igual a quem? A base é 10, a altura é 20, que divide por 2. 200 que divide por 2, quer dizer que o impulso é 100 newtons vezes segundo. Ok? Usando o teorema do impulso, é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o impulso é 100, quem é a quantidade de movimento? mv final menos mv inicial. Só que o exercício fala que ele estava em repouso. Então, ó, 100, quanto que é a massa? 10 vezes a velocidade final. Corta esse com esse. Então, a velocidade final é de 10 metros por segundo. Ok? Letra C. Tudo bem? Outra questão agora literal da CAF. Em uma superfície reta de comprimento x, que forma um ângulo θ com horizontal, um corpo desliza com MRUV. Deixa eu pegar uma reguinha aqui, ó, planinho inclinado, né? Aqui nós temos o que, ó? Um ângulo θ, e aqui eu tenho uma caixinha que ela desliza. Então, para cá nós temos o que? Px, e para lá nós temos o que? Força de atrito, tá bom? Sabendo que o coeficiente de atrito cinético é μ e que o corpo parte do repouso, a alternativa correta que indica o tempo gasto para percorrer o comprimento x é. Ok? Muito bem. Primeiro passo, gente, ó, quem é Px? Então, Px é mg seno do ângulo. Quem é força de atrito? É igual a μ vezes o py, que é mg cosseno do ângulo. Ok? Então, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, mg seno do ângulo menos μ mg cosseno do ângulo, tudo isso é igual a quem? M vezes A. Como tem M para todo mundo aqui, né? Deixa eu botar mais para cá, ó. Então, ó, quem é a força resultante aqui? Px menos força de atrito. Corta, corta, corta. Ok? Então, a aceleração vai ser o quê, ó? Aqui nós podemos colocar em evidência o G, né? Então, fica seno de θ menos μ cosseno de θ, ok? Agora ele quer saber o tempo. É um MRUV, né? Então, ó, delta S, ou a distância percorrida, né? É igual a V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Ele partiu do repouso, tá? Então, ele quer saber o que, ó? O tempo gasto, né? Ele fala que esse comprimento aqui, né? Ele chamou de x. Então, x é igual a quem, ó? A vezes t ao quadrado sobre 2. Passa para cá multiplicando, t ao quadrado vai ser o quê? 2 vezes x. E quem é o A? O A é g vezes seno de θ, ó, seno de θ,
menos mi cosseno de θ. Como aqui está o quadrado, é só colocar no radical. Deixa eu fazer aqui, então fica 2x, olha que questãozinha boa, g seno de θ menos mi cosseno de θ. Apesar que ela é da CAF, pessoal, mas tem um grau de complexidade bom aí. Tá aqui. 2x g seno de θ menos mi cosseno de θ, tá? Então é letra C. Eu? Anotem aí. Tudo bem? Deixa o pessoal copiar. Lembra que a aceleração aqui tá para baixo. Ok? Vamos continuar, gente? Vamos continuar. Questão número 10. Vamos lá. 10 aqui, ó. Sempre é bom revisar, né? Opa, polias. No sistema a seguir, que força deverá ser aplicado na corda 1 para levantar uma massa de 200 kg? Então, pessoal, peso é igual a M vezes G. Desculpa. Peso é igual a quanto? 200 vezes 10. Então, peso vale 2.000 newtons. Então, como aqui eu tenho duas polias móveis, então lembra que a força é sempre a resistência 2 elevado na N. O que é o N? Número de polias móveis, tudo bem? A força ele perguntou, qual é a resistência? 2.000. Pessoal, não confunde massa com peso, hein? Que é massa, tá? Sobre quem? Tem duas móveis, 2 ao quadrado. Então, a força vai ser quanto? 2.000 que divide por 4 dá 500 newtons. Ok? Letra A. Ok? Pessoal, fechando a nossa revisão, que foi muito completa, né? Uma máquina simples é um dispositivo formado por uma única peça capaz de alterar uma força, seja em sentido, direção ou intensidade, e assim ajudar o homem a realizar um trabalho com maior comodidade. Essas máquinas estão presentes no cotidiano das pessoas com algumas tarefas diárias. Nesse sentido, correlacione as situações dos objetos descritos na primeira coluna com as denominações das máquinas simples da segunda coluna, ok? Utilização de uma tesoura para cortar um pedaço de papel. Tesoura, pessoal, é uma inter o quê? Ó, então é força nos dedos, no meio temos o apoio e no outro lado tem um papel, que é a resistência. É uma interfixa. Então, interfixa é o número 1. Então, ó, assim que a gente acerta, ó. Aqui tem que estar o número 1. Então, estamos com duas questões. Utilização de um parafuso para penetrar na madeira. Um parafuso, ele é um plano inclinado, né? Então, ó, enrolado, né? Então, aqui tem que ser o número 2. Então, já matamos a questão. Aqui tem que ser o número 2, ó. Tá? Utilização do carrinho de mão para carregar pedras. Quem é o carrinho de mão? Força, resistência e apoio. É uma interresistente, tá? Então, interresistente tem que ser a número 3. Tá aqui, ó. 3. Tá fechando, né? Fechando. Pinça. Pinça o que é, pessoal? Ó. Então, o apoio, né? Que tem um chumaço de algodão. Apoio, potência, resistência. É uma interpotente. Isso é uma interpotente número 4. Letra C. Então, gente, então essa foi a nossa revisão de alguns assuntos aí do primeiro semestre, né? E a gente continua na próxima aula. Um grande abraço, tá? Grande beijo. Tchau.